Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu peço desde já desculpa por este pequeno atraso, mas, sem mais delongas, vamos dar início à nossa primeira parte da nossa reunião da Comissão e, naturalmente, nesta primeira parte, gostaria de cumprimentar o professor Luís Ramos, assim como o engenheiro Jorge Cristino, agradecer muito a vossa disponibilidade para nós podermos proceder a estas audições. Antes de dar a palavra aos nossos convidados, eu queria apenas dar aqui uma pequena nota introdutória sobre a razão de ser de nós estarmos aqui hoje. Estamos aqui, sobretudo, para abordar uma temática que, por diversas vezes, já foi objeto de discussão aqui. Estamos a falar do Conselho para a Ação Climática, que, em boa hora, foi criado pela Lei de Bases do Clima. Devo referir que esta lei, a tal Lei 43 de 2023, que foi aprovada precisamente nesta Comissão, para além de outras coisas, estabelece a constituição deste Conselho para a Ação Climática, que define como número de elementos 17, sendo o primeiro, sendo o Presidente e o Vice-Presidente designados pela Assembleia da República. Essa tarefa já aconteceu, a Assembleia da República já designou o Presidente e o Vice-Presidente, são precisamente as pessoas que estão aqui hoje para conversar connosco, o Presidente indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o professor Luís Ramos, que todos vós têm o currículo dele, mas é uma referência ao nível da Academia, da Engenharia, do Poder Local e também aqui dentro do nosso Parlamento, e o engenheiro Jorge Cristino, também uma referência no âmbito das alterações climáticas, do mercado de carbono. Portanto, creio que temos aqui duas personalidades que, à partida, têm tudo para desempenhar um excelente papel nesta nobre tarefa que é de colocar o Conselho para a Ação Climática a funcionar. Sem mais delongas, vamos partir para a audição. A grelha que está prevista é uma intervenção inicial dos designados, com 7 minutos para cada um. Depois, seguir-se-á uma pequena ronda de intervenções pelos partidos, com 4 minutos para cada grupo parlamentar, para fazer uma intervenção que poderá abordar os dois designados em conjunto, e depois temos uma resposta final dos designados com 5 minutos cada um. Sem mais delongas, passo a palavra ao professor Luís Ramos para fazer a sua intervenção inicial e para a qual tem 7 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Dizer que é uma honra estar hoje aqui nesta audição e agradecer a disponibilidade. Eu, de uma forma breve, vou tecer 2 notas e estarei naturalmente disponível para as perguntas que entenderem colocar. A primeira sobre o Conselho para a Ação Climática. Eu julgo que esta entidade é uma entidade consultiva, independente e especializada, como está na lei, e é um passo importante para a concretização na implementação da Lei de Bases do Clima. No modelo de governação que está previsto na Lei de Bases do Clima, o papel deste Conselho para a Ação Climática é fundamental, não só como suporte à atividade parlamentar de escrutínio das políticas nesse domínio, mas também ao próprio Governo, uma vez que essas políticas são implementadas pelo órgão executivo e tem, exatamente como missão e como está na lei, zelar pelo cumprimento da Lei de Bases do Clima e, de uma forma muito direta, contribuir para a divulgação, transparência e execução das políticas de ação climática, numa base consultiva, como dizia, independente, especializada e que tem, naturalmente, que assentar na independência e numa base técnica e científica.
Este é o princípio geral, mas eu gostava de acrescentar duas notas sobre este princípio geral. Esta é uma instituição, uma entidade administrativa independente, que se vai juntar a outras que o Parlamento já tem, mas tem um conjunto de requisitos e um conjunto de exigências nas suas competências bastante alargadas, que são, para este Parlamento, um desafio muito importante. Digo desafio porque, por exemplo, a UTAU, e tomando como comparação esta entidade, ela funciona diretamente junto dos serviços e com os recursos da própria Assembleia. Ora, este Conselho para a Ação Climática tem competências muito alargadas que vão desde o parecer sobre o Orçamento Geral do Estado, sobre as contas gerais do Estado, sobre os vários instrumentos da política governativa em matéria de alterações climáticas, mas tem recursos que serão recursos próprios a contratar e, portanto, terá que construir esta capacidade técnica, esta capacidade de intervenção para poder dar resposta a todas estas competências que lhe são atribuídas por lei. Eu chamo a atenção para isto porque é importante que o Parlamento e as senhoras e os senhores deputados tenham esta noção de que o trabalho deste Conselho dependerá em muito das capacidades que nós formos capazes de construir, tanto em termos científicos como em termos de recursos humanos, para poder dar resposta a todos estes desafios. Este é um órgão, como dizia, que funciona para servir os trabalhos deste Parlamento e, portanto, não tem autonomia para além daquilo que a lei lhe compete no desenvolvimento de um conjunto de pareceres e do conjunto de estudos que são fundamentais neste domínio e, naturalmente, que exercerá, se vier a assumir a presidência deste Conselho, com a competência, isenção e independência que são necessárias, exigidas para um órgão uma entidade desta natureza. Uma segunda nota sobre a minha nota biográfica que foi distribuída. Eu só gostaria de salientar três coisas. A primeira, tenho um percurso, quer na administração pública, quer na academia, quer no próprio Parlamento, que me permite ter uma visão ampla e larga nestes domínios do ambiente, do desenvolvimento sustentável, das alterações climáticas. É uma experiência que foi, sobretudo, centrada em torno do território, a minha formação de base e o desenvolvimento da minha atividade profissional na Comissão de Coordenação da Região do Norte, primeiro, nas áreas do ordenamento e do desenvolvimento territorial, depois na universidade, muito ligada às questões do território, às questões também do desenvolvimento, mas também das alterações climáticas, das políticas públicas, dos modelos de governação, julgo que me dão uma experiência e um conhecimento, naturalmente, a partir da minha área científica e da minha área de trabalho, importantes. E a minha experiência parlamentar, quer na Comissão de Ambiente, quer noutras funções que desempenhei neste Parlamento, dão-me, enfim, uma experiência adicional para poder desempenhar com empenho, como sempre o fiz nos cargos que ocupei, a função de Presidente do Conselho para a Ação Climática e poder contribuir de alguma forma para a implementação de bases do clima e para o sucesso do combate às alterações climáticas que o país tem que travar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. De imediato passo a palavra ao Engenheiro Jorge Cristino. Faz favor, tem 7 minutos também para a sua exposição inicial. Faz favor. Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia aos Srs. Deputados e à Sra. Deputada. Eu, em primeiro lugar, gostaria, obviamente, de dizer nesta comissão que é efetivamente uma honra poder não só estar aqui, mas como efetivamente ser convidado para estar neste Conselho de Ação Climática. Obviamente, hoje é um dia também ele carregado de simbolismo, tendo em conta que é o Dia Nacional da Sustentabilidade, dia 25 de setembro, e por isso o dia em que as Nações Unidas adotaram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e por isso não seria escolhido, ou não é o melhor, sem dúvida que é o melhor dia para podermos estar aqui a dar um primeiro passo bastante importante para a implementação do Conselho de Ação Climática e poder ver na prática aquilo que é uma ferramenta de política pública para, de alguma maneira, ver implementada a Lei de Bases do Clima.
A Lei de Bases do Clima é essa, que de alguma forma tem um conjunto de princípios basilares, desde logo a questão da governação multinível, considerando que estão todos os atores previstos como responsáveis para a implementação das políticas públicas climáticas, desde organismos da administração local, desde organismos nacionais, também eles cidadãos, empresas e organizações não governamentais. Por outro lado, também o princípio da cooperação internacional, que é fundamental, considerando também as responsabilidades que o Estado português tem vindo a assumir desse ponto de vista no que diz respeito às políticas públicas climáticas e nos quais nós estamos sujeitos, considerando as metas que devemos atingir e que estão aí bem patentes em vários planos e estratégias nacionais. Como o professor Leite Ramos disse também, a CAC é uma entidade administrativa independente e que realmente deverá ser munida nos próximos tempos de recursos para poder responder a um papel bastante exigente que está previsto na lei, não só do ponto de vista da colaboração estreita com a Assembleia da República, e por isso será no que me compete e julgo que competerá àquilo que é o próprio Conselho de Ação Climática, uma colaboração essa bastante estreita dos senhores deputados, nomeadamente aqui da Comissão de Ambiente, e, por outro lado, também com o Governo, considerando que há um conjunto de responsabilidades que vêm sendo assumidas ao longo do tempo e, nomeadamente, o facto de termos um plano para a neutralidade climática até 2050 atualmente. Por outro lado, este Conselho de Ação Climática tem 17 membros, nos quais alguns deles representantes de um conjunto de organismos e que será com eles, obviamente, que devemos contar para depois, de uma forma colegial, trabalhar e dar resposta a estas exigências que estão previstas na lei. Do ponto de vista do percurso que tenho vindo a desempenhar, tal como o Sr. Presidente disse, que tem esse mesmo currículo, essa nota biográfica, nos últimos 15 anos tenho desempenhado várias funções ligadas à área do ambiente, da sustentabilidade e do clima, e que têm trespassado quer um âmbito da administração local até a um âmbito internacional, e por isso espero poder estar à altura desta exigente função e dar resposta àquilo que pretendam para implementar, monitorizar e, de alguma forma, ver executadas aquilo que são as medidas e as políticas públicas previstas na Lei de Bases do Clima. E por já é só. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos de imediato à ronda pelos partidos. Vamos começar pelo Partido Socialista. 4 minutos para fazer a sua intervenção e sei que será na pessoa do Sr. Deputado Miguel Iglesias. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhoras e senhores deputados, o engenheiro Luís Ramos e o engenheiro Jorge Cristino. Agradecer desde mais a vossa presença nesta audição para a designação de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Ação Climática e, tendo em conta que consideramos que preenchem todos os requisitos para as funções em questão, com a vossa experiência profissional e conhecimento, consideramos importante colocar-vos algumas questões para que possam dar-nos a vossa opinião fundamentada sobre as matérias que irão ter competências, cuja missão principal, como disseram e bem, será o zelar pelo cumprimento da Lei de Bases do Clima, que traça os objetivos, princípios e obrigações para os diferentes níveis de governação para a ação climática, com uma particular preocupação em mente. Vivemos uma situação de emergência climática, de aumento de temperaturas global, de alterações climáticas, e quem tentar negar isto está a tentar negar a evidência científica e o conhecimento dos factos adquiridos. A Lei Europeia do Clima, que aumenta a meta da União Europeia de redução de emissões líquidas de gases com efeito de estufa para pelo menos 55% até 2030 e torna juridicamente vinculativa a meta de neutralidade climática até 2050, traz grandes desafios aos Estados-membros, sendo necessário não apenas um reforço de investimento financeiro, mas um grande foco em termos de execução das políticas públicas que possam estimular a descarbonização da nossa economia. Sabe-se que a maior parte das reduções globais das emissões de CO2 até 2030, num percurso de net zero, provém de tecnologias disponíveis atualmente, mas, pelo que se sabe, em 2050 quase metade das reduções
poderão prover tecnologias que ainda se encontram em fase de demonstração ou de protótipo, o que só sublinha o enorme esforço global que teremos pela frente. Sabemos que foram traçadas metas muito ambiciosas, em particular relativamente a determinados setores, por exemplo, os transportes, a indústria transformadora, a produção de energia, mas também queríamos referir o setor agrícola, um dos mais escrutinados a nível europeu, devendo também se relevar a sua importância, não só para a economia, mas para as dinâmicas ambientais e climáticas. Temos, efetivamente, uma grande dinâmica no nosso país relativamente às energias renováveis, mas também há setores que não estão a ter um ritmo adequado em termos do seu ritmo de descarbonização, de modo a cumprir com as metas traçadas até 2030. Portanto, a primeira pergunta que vos colocava, em termos gerais, quais consideram os desafios principais que os setores da nossa economia enfrentam para cumprir com as metas de descarbonização da sua atividade? Por outro lado, tendo em conta o contexto geopolítico que estamos a viver, com importantes conflitos de guerra, nomeadamente na Ucrânia e no Médio Oriente, qual é a vossa opinião relativamente ao impacto destes conflitos, precisamente no cumprimento das metas definidas e nas prioridades políticas ambientais que possam ou não ser definidas nos próximos anos? Relativamente a outro tema, temos na Lei de Bases do Clima definidos instrumentos de planeamento que são uma parte nuclear no quadro de governação da política climática, mas podemos considerar que nos últimos anos a dinâmica foi reduzida no que concerne aos orçamentos de carbono. O que é que tem a dizer sobre este instrumento e a sua importância para as políticas de neutralidade carbónica? De igual modo, gostaríamos de ouvir a vossa perspectiva sobre os planos de mitigação. Por último, gostaria de citar algumas considerações do Observatório de Energia, Inovação e Clima da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, a ACEDES, que esta semana teceu algumas considerações sobre as políticas de ação climática no país. Refere esta entidade, e vou citar: é um absurdo penalizar uma economia que apenas contribui com 0,12% das emissões de CO2 a nível mundial, 1,5% das emissões da União Europeia, e que as medidas de transição energética implementadas em Portugal são irrelevantes para o clima. Ainda que recuássemos todos ao modo de vida do Paleolítico, isso não teria qualquer impacto no planeta Terra. Mesmo que Portugal tivesse zero de emissões, apenas iria reduzir as emissões global em 0,12%. Isto é, em nada. Ou seja, o custo para a nossa economia seria uma enormidade para um resultado zero. Fim de citação. O Presidente da SEDES referiu ainda: comportamos-nos como uns totós, enquanto à nossa volta andam todos a tratar da economia. Referiu que Portugal anda a financiar o enriquecimento de países mais ricos, subsidiando o desenvolvimento de tecnologias e a sua implantação em grande escala no seu território, antes que as mesmas estejam suficientemente maduras e se apresentem no mercado a preços sustentáveis. Não se entende como é que um país com pouco valor acrescentado nas tecnologias envolvidas e caminhando Portugal para ser um dos países mais pobres da União Europeia quer ter a ambição de liderar na Europa a transição energética. Não bate a bota com o perdigota. Fim de citação. Obrigado, Miguel. Eu queria, só para terminar, é precisamente sobre isto que pudessem, efetivamente, dar uma opinião, se concordam ou não com estas considerações, ou se têm outras perspectivas relativamente às políticas de ação climática em curso e implementar no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pronto, este minuto que excedeu aos 4 minutos, naturalmente, que será concedido a todos os outros partidos. E, portanto, passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, que tem 4 minutos, mais um, se quiser usar. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor Dr. Luís Leite Ramos, Engenheiro Jorge Cristina, Srs. Deputados. Eu começo por saudar e agradecer aos designados por aceitarem esta missão, porque é uma missão, e que não é fácil, com toda a certeza, atender àquilo que são as responsabilidades que são inerentes ao cargo em causa, e porque não somos totós. E, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, aproveito esta oportunidade para vos desejar os maiores sucessos na prossecução do vosso mandato, sendo que, como já foi dito, o vosso currículo fala por si, e estamos certos que se tratam duas personalidades que reúnem o perfil necessário para as exigências daquilo que são os cargos aqui em causa. Com efeito, o contexto atual da emergência climática requer um esforço conjunto dos setores da sociedade para enfrentar os desafios impostos por aquilo que são as alterações climáticas. Neste sentido, a Lei de Bases do Clima, que foi aprovada em 2021, constituiu uma peça fundamental na estratégia de Portugal para mitigar e adaptar-se a estas mudanças, e aí o Conselho de Ação Climática é um órgão essencial para a coordenação
e avaliação das políticas públicas relacionadas com o clima. O Grupo Parlamentar do PSD, desde sempre, esteve ao lado das iniciativas que reforçam a ação climática e sustentabilidade em Portugal. Aliás, foi pela mão deste Grupo Parlamentar que, na legislatura anterior, foi impulsionada a criação e a operacionalização do Conselho de Ação Climática, precisamente através da apresentação de um projeto de lei que estabelecia os estatutos deste órgão. Neste projeto, que foi debatido intensamente nesta Comissão de Ambiente, e que resultou depois de uma proposta conjunta elaborada com o apoio dos grupos parlamentares, não só do PSD, mas do PS e do PAN, e visava estabelecer um quadro claro e eficiente para o funcionamento do Conselho da Ação Climática e garantir a sua independência e eficácia. Foi assim, através deste trabalho de diálogo e de cooperação com as várias forças políticas, que se conseguiu aprovar um texto que reflete, de facto, as melhores propostas apresentadas e resultando de um estatuto que reforça a capacidade do CAC, portanto, do Conselho de Ação Climática, de atuar de forma independente e especializada. Esperamos, assim, sob a vossa liderança, um Conselho de Ação Climática que contribua, de facto, decisivamente para que o país se afirme como um exemplo de responsabilidade e inovação na resposta aos desafios que são ambiciosos. Temos, assim, a certeza de que o perfil e liderança que já aqui mencionei asseguram que este órgão vai desempenhar a sua missão de apoio ao Governo e à Assembleia da República para monitorizar a avaliação das políticas climáticas e promovendo, assim, o desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental. Dirijo, então, as seguintes questões. Quais serão as vossas primeiras ações para estabelecer o funcionamento pleno do Conselho e como pretendem articular as suas atividades com outras entidades, como ministérios ou organizações não governamentais? Como pretendem garantir a transparência e a participação pública no processo de avaliação e recomendação de políticas climáticas, de forma a que todos os setores da sociedade possam contribuir ativamente para a ação climática? E de que forma pode a Assembleia da República auxiliar este Conselho de Ação Climática para desempenhar a sua missão com sucesso? E, por fim, qual é que é a vossa visão sobre o papel e futuro do Conselho de Ação Climática num quadro tão exigente e desafiador como o que enfrentamos atualmente? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Partido Chega, na pessoa da Sra. Deputada Rita Matias. Faz favor, 4 minutos, mais um se precisar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo assim, na sua pessoa, cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar também, naturalmente, o professor Dr. Luís Leite Ramos e o Dr. Jorge Cristino, agradecendo pela presença aqui hoje. E começava por dar nota aos portugueses de que aquilo que estamos a discutir aqui hoje é a criação do Conselho de Ação Climática, que decorre da Lei de Bases de Clima, aqui aprovada na Assembleia da República, mas traduzido para miúdos, basicamente estamos a aprovar a criação de um organismo com 17 membros, mandatado a 5 anos, que por sua vez terá direito a ter um secretariado executivo e serviços de apoio técnico próprios. Pode também solicitar remunerações previstas ou abonos proposto pelo próprio e aprovado pela Assembleia da República para o seu orçamento geral. E que as suas funções são apresentar bienalmente recomendações sobre as infraestruturas de energias, pronunciar-se em consultas solicitadas pelo Governo e pela Assembleia da República, emitir pareceres sobre o Orçamento de Estado e sobre a Conta Geral do Estado, porque até parece que não temos pareceres suficientes aos dias de hoje, emitir mais pareceres sobre a evolução estratégica climática de descarbonização, porque até parece que também não temos um conjunto de ONGs, observatórios, institutos, instituições, também já financiados pelo Estado, que já fazem todo este serviço, e mais pareceres ainda sobre políticas e medidas de adaptação e alterações climáticas. Se os cidadãos estiverem interessados, podem ler o artigo 5º em relação ao Conselho de Ação Climática. Mas parece-me também relevante destacar que os membros do CAC terão direito a senhas de presença, que terão direito também ao pagamento de ajudas de
de custo e a requisições de transporte. Claro está que isto não é responsabilidade hoje dos visados aqui, que estão, no fundo, a ser ouvidos, porque irão liderar este Conselho de Ação Climática, mas o Grupo Parlamentar do Chega não poderia iniciar com esta nota, não poderia deixar de iniciar com esta nota, aliás, porque foi o nosso posicionamento desde a primeira hora. Este é mais um órgão burocrático que vem adicionar camadas de processos a uma máquina administrativa que só por si já é inchada, e vale a pena sim fazer um balanço em relação às políticas públicas que são implementadas e aos resultados que têm sido medíocres, e não é só o Grupo Parlamentar do Chega que o diz. De facto, a SEDES, que já foi aqui citada, lançava esta semana dados alarmantes, como Portugal representa apenas 0,12% das emissões globais de CO2. No entanto, as medidas que estão a ser aplicadas estão a estrangular a nossa economia, a nossa indústria, e, no fim do dia, não têm qualquer tipo de efeito relevante no cenário climático global. E sabemos que o nosso país tem sido apontado como um exemplo nas áreas da transição energética, mas não podemos deixar de criticar que, por exemplo, o encerramento de centrais a carvão e uma aposta nas energias renováveis, muitas das vezes têm sido conduzidos com processos atabalhoados, em que a transição justa não é justa para os trabalhadores que perdem os seus empregos e que, por exemplo, conforme ouvimos aqui o ano passado, acabam por ser encaminhados para talhantes. Engenheiros técnicos, serralheiros, pessoas com profissões especializadas, acabam por ser encaminhados para a profissão de talhante, que não é desprimor nenhum, mas é, sem dúvida, uma transição injusta para o cidadão comum. E por isto vale a pena pensar que, enquanto país, estamos a fazer sacrifícios económicos consideráveis, mas, por exemplo, a China, um dos principais países, aliás, o país com quase metade das emissões globais, não só não tem qualquer compromisso com esta descarbonização, como caminha no sentido exatamente oposto. E volto ao tema da SEDES para dizer que, de facto, Álvaro Beleza não é conhecido por ser militante do Chega, acho que tanto quanto sei é do Partido Socialista, e alerta-nos para o facto de sermos os totós do clima. E o Observatório da Indústria e Energia da SEDES destacava que, de facto, o Plano Nacional de Energia e Clima que temos é um absurdo, que está a impor demasiados sacrifícios e sacrifícios desproporcionais para a nossa economia pequena e que tem uma obsessão estranha com o CO2. E, de facto, já aqui foi questionado se somos, de facto, um país pobre a financiar a transição energética das grandes potências, mas eu não percebo como é que continuamos a tapar os olhos e a ignorar o óbvio. É que realmente somos um país pobre e cada vez que surge uma oportunidade de estarmos no lado certo da transição energética, voltamos novamente a subjugar-nos às grandes potências. Exemplo prático disto. Esta semana, na Assembleia da República, vamos discutir o tema da exploração e mineração do lítio. E, uma vez mais, as forças políticas que mais pressão fazem para a transição energética, que mais querem caminhar num sentido de novos modos de produção de energia, nova mobilidade sustentável, são aqueles que vêm impedir que não haja mineração em Portugal, que Portugal não seja competitivo nem estratégico na área da produção de baterias, nomeadamente para carros elétricos. E, portanto, é uma profunda incoerência e uma profunda hipocrisia que nós vamos encontrando nesta casa no que toca a estes temas. E, por isto, a pergunta que vos deixo é se vão olhar, de facto, com rigor científico, com objetividade para estas matérias, ou se vão abarcar o alarmismo e o extremismo, e se, acima de tudo, estão cientes que muito daquilo que está a ser imposto ao nosso país está a promover uma desvantagem competitiva e que estamos a ficar para trás face a outros blocos cada vez mais dependentes, nomeadamente da China, que, parece-me a mim, não é um bloco interessante para estarmos dependentes. Obrigada. Sra. Deputada, não temos mais partidos, quer dizer que a nossa ronda de intervenções terminou e, portanto, passamos já à fase final, que é a resposta final dos designados, e eu ia sugerir agora aqui uma alteração da ordem. Começou o Sr. Presidente e depois seguiu o Sr. Vice-Presidente, e agora iria sugerir, o primeiro a responder seria o Sr. Vice-Presidente e depois deixamos a última palavra para o Sr. Presidente do CAC. Por isso, Sr. Engenheiro Jorge Cristino, faz favor. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Respondendo aqui por alguma ordem, julgo que agora o tempo são 5 minutos para responder Precisamente, 5 minutos. Na globalidade. Desde logo, a questão da neutralidade carbónica apresenta-se efetivamente, ou diria neutralidade climática, apresenta-se como um grande desafio para a economia e para a sociedade.
concordo em parte com aquilo que a Sra. Deputada Rita Matias falou, precisamente porque nós não devemos estar a embarcar neste tipo de políticas públicas com fundamentalismos, com alarmismos, mas também sem negacionismos desse ponto de vista e por essa via acho que, logo também, como disse, o rigor científico é fundamental e está estabelecido na lei que implementa e que estabelece o Conselho de Ação Climática, que deve imperar naquilo que é o trabalho deste Conselho, estas evidências científicas e o rigor científico. Eu tenho por hábito ter mais como referência artigos científicos do que propriamente artigos de opinião. E por isso acho que é fundamental que no trabalho que possa vir a ser desenvolvido tenhamos sempre esse rigor de referência desse ponto de vista. Agora, como é óbvio, a energia, sendo um dos setores ou uma das áreas na qual representa uma maior fatura do ponto de vista de alcançarmos a neutralidade, terá que ser vista num quadro de sustentabilidade progressivo, sem implementarmos medidas demasiado exigentes, porque nós devemos ter em consideração que há demasiados setores que dependem de um consumo intensivo de energia e que, tal como o Sr. Deputado disse, não existe ainda tecnologia disponível para podermos fazer frente e termos a solução mais viável para atingir a tal neutralidade. Por isso, a questão dos mix energéticos, que é fundamental para este equilíbrio, o próprio conceito do desenvolvimento sustentável, que eu acho que é importante nós não embarcarmos apenas num conceito que está, de alguma forma, hoje em dia, muito padronizado em 3 pilares. Pessoalmente considero, e sou mais apologista de um desenvolvimento sustentável assente em 5 pilares, em que o 4º é o pilar do tempo e o 5º é o pilar da identidade do território e da felicidade das pessoas e que deve entrar aqui como uma equação do ponto de vista de algum bom senso no alcance das metas. Uma outra pergunta que o Sr. Deputado fez, e muito rapidamente, é relativamente aos impactos da guerra e o contexto global que temos hoje em dia. Sem dúvida que contam muito para aquilo que são os desafios e os objetivos para atingirmos as metas a que nos são propostas ao nível europeu, que também deu esse enquadramento, nomeadamente a Lei Europeia do Clima. Por isso, há aqui um trabalho exigente não só do Conselho de Ação Climática, mas de todos os organismos de uma forma global. Os planos que são exigidos, quer ao nível local, ao nível regional, nomeadamente os de mitigação, os próprios cenários que são previstos ter que realizar para atingir as tais metas são fundamentais, nos quais entram naturalmente os orçamentos de carbono e, desde logo, aquilo que já foi aprovado do mercado voluntário de carbono, que é importante para podermos transformar uma economia, digamos, normal a que estamos habituados, para uma economia regenerativa e uma economia circular na qual possam ser pagos os serviços do ecossistema. Do ponto de vista daquela que é a missão da própria Conselho de Ação Climática, sem dúvida de que se conta com aquilo que a Assembleia da República possa contribuir para o Conselho de Ação Climática, desde logo munir com as informações que sejam necessárias para podermos dar resposta aos pareceres exigentes. A visão de CAC para o futuro é, sem dúvida, uma visão que conta com uma progressão dos trabalhos que venham a ser desenvolvidos, porque, sem dúvida, é uma pedra angular para os trabalhos que venham a ser desenvolvidos, quer pelo Governo, quer ao nível das políticas públicas, pelas demais entidades que contam nos vários setores. No setor dos transportes, na energia, na agricultura, no ordenamento do território, e essa é, sem dúvida, uma visão que vejo da CAC a este nível. Dizer também, já agora, que os custos que possam estar, e isto considerando que os primeiros passos agora que a CAC tenha que dar, é sem dúvida de ser robustecida e de ser instalada do ponto de vista daquilo que é a componente técnica para dar resposta aos vários pareceres que são solicitados. E é claro que esses custos serão tanto ou mais, digamos assim,
poupados no futuro se nós prevermos que os impactos das alterações climáticas e o facto da inação terá um custo muito maior do que nós não investirmos neste tipo de políticas e de nós não investirmos nesta cenarização do ponto de vista destes mesmos impactos. Só uma nota em termos de perdas e danos, os impactos das alterações climáticas prevêem que seja na ótica dos 8 trilhões de dólares em 2050, a nível global. E por isso nós, com certeza, iremos ter muitas poupanças no futuro se soubermos implementar políticas públicas climáticas que, de alguma forma, evitem estes danos e prejuízos. E, por fim, a questão das matérias-primas críticas e do lítio que foi falado, sem dúvida que não há transição energética sem as matérias-primas críticas e, efetivamente, é um ato delegado da Comissão Europeia para a implementação e a diminuição da dependência de países como a China, e acho que Portugal, estando, como é óbvio, neste contexto da União Europeia, terá que implementar esse mesmo ato delegado das matérias-primas críticas. Muito obrigado. Passo a palavra ao professor Luís Leite Ramos, por favor. Muito obrigado. Infelizmente não tenho tempo de responder detalhadamente a cada uma das perguntas que foi feita, portanto vou tentar de uma forma global responder. Em primeiro lugar, sobre o CAC, eu julgo que, pelo menos a interpretação que eu tenho da função principal desta entidade é servir o trabalho parlamentar no seu papel de escrutínio das políticas públicas em matéria de ação climática. E, portanto, o CAC será não mais uma estrutura burocrática, mas será uma estrutura que apoiará o trabalho deste Parlamento nesse escrutínio. Para além daquelas que são as matérias que estão estabelecidas em termos de competências específicas face a alguns documentos, há um conjunto de outras matérias que permitirão exatamente fazer esse trabalho pelo Parlamento e pelos diferentes grupos parlamentares. Em segundo lugar, relativamente às políticas, às metas, à ambição. E aqui é uma posição puramente pessoal, e portanto que não compromete mais ninguém, tenho essa sensação de que há ambições muito grandes relativamente àquela que é a transição climática, há metas que porventura não seremos capazes de alcançar e há custos que não têm sido tidos em contas em muitas destas medidas e que fazem com que a transição não seja justa. Eu acho que o bom senso permite ter a noção de que muitas dessas metas são demasiado exigentes face a determinados setores, face a determinados grupos da população, etc, etc. Ora, qualquer política pública precisa de ser avaliada e precisa de ser monitorizada para podermos perceber até onde é que podemos ir e quais são as correções que são necessárias fazer. Ora, eu acho que o papel de uma estrutura como o Conselho para a Ação Climática é exatamente de contribuir para esse debate, de poder enriquecer essa avaliação e de poder contribuir para algo que não existe, infelizmente, muito na tradição portuguesa da avaliação das políticas públicas, que é poder fazer um acompanhamento de distância ou a médio prazo e poder corrigir aquilo que é necessário. E, portanto, concordo que é importante discutir porque é que há setores cujas exigências em matéria de transição são muito mais elevadas do que outros, quais são os custos associados a algumas das transições relativamente ao mercado de carbono, etc. Enfim, há um conjunto de matérias que poderemos, em nova oportunidade, discuti-la com mais detalhe. Segunda questão, relativamente àquele que será o papel e à forma como eu entendo que deve desempenhar o Conselho para a Ação Climática a sua missão. Não tenho dúvidas que o rigor científico, a isenção, a independência e a capacidade de responder a estes desafios será o nosso lema em termos de trabalho, e não só dos que aqui estamos hoje, mas dos representantes das diferentes instituições. E, portanto, o que eu posso garantir é que, sendo presidente desta entidade, preservarei e tudo farei para garantir e assegurar que esta isenção, esta independência e este rigor científico serão a marca d'água da instituição. Prioridades relativamente ao futuro. Perguntava o deputado Hugo Oliveira quais são as primeiras ações. Eu gostaria de enfatizar este aspecto. Esta é uma entidade administrativa independente que não tem paralelo noutras entidades que foram criadas. As competências e os desafios são enormes,
os recursos são a criar e, portanto, o primeiro passo é criar, instalar esta entidade, dotá-la dos recursos necessários e começar a criar um ambiente de trabalho e uma dinâmica de trabalho para responder aos senhores deputados e a esta comissão, ou às restantes comissões, bem como ao Governo. Portanto, a primeira fase é esta instalação, é urgente e é necessário desenvolvê-la. A segunda vai ser começar por aqueles que são os principais instrumentos objeto de parecer. A Conta Geral do Estado será seguramente o primeiro exercício sobre a qual seremos chamados a pronunciar-nos, e depois um conjunto de outros instrumentos que estão em curso, onde exatamente a avaliação e a monitorização das várias medidas e vários instrumentos são fundamentais. Naturalmente que a margem que o Parlamento tem, pedindo a esta Comissão um conjunto de desenvolvimentos ou de trabalhos específicos, é uma oportunidade exatamente para criarmos e desenvolvermos esta parceria, que eu acho que é fundamental para o sucesso desta Comissão, que, relembro, a Comissão foi criada pelo Parlamento, a 14 de agosto foi publicada a Lei 43/23 e, portanto, é uma decisão de soberania feita por uma instituição a quem compete exatamente fazer o escrutínio das políticas do Governo e garantir a implementação da política de ação climática, da Lei de Bases do Clima. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Professor. Com esta última intervenção terminamos as nossas audições. Agradeço o trabalho dos Srs. Deputados. Sr. Deputado Oliveira, faz favor. Fazer um ponto de ordem à mesa, se não se importa. É só para clarificar aqui uma coisa. Quando foi aprovada o Conselho de Ação Climática, foi com base numa lei de ação climática discutida nesta Assembleia que foi aprovada. E que foi a Lei Base do Clima. Sim, foi aprovada. A Lei Base do Clima foi aprovada por vários partidos e incluía o Conselho de Ação Climática. Concordando ou não, incluía. E, portanto, queria deixar isto bem claro sobre esta matéria para que não haja intervenções que sejam com alguma falta de coerência. Muito obrigado. Eu percebi a questão e vou passar a palavra à Sra. Deputada Rita Matias. De todas as formas, todos nós percebemos que aquilo que está aqui em causa não é estarmos de acordo ou não com o Conselho para a Ação Climática. Não é isso que está em causa, porque isso foi alvo do debate na altura do debate da Lei de Bases do Clima. Aqui o que está em causa é apenas a Lei 43/2023, que tem a ver com as regras de funcionamento desse mesmo CAC, quem é que são, qual é a sua Constituição. Pronto, o que aconteceu por parte do Partido Chega, e acho que é perfeitamente lógico também, não deixou de aproveitar esta oportunidade para mais uma vez marcar a sua posição no que diz respeito à questão do Conselho para a Ação Climática. Mas, Sra. Deputada, faz favor. Já agora, muito obrigada, Sr. Presidente. Na senda das intervenções anteriores, dar apenas nota que, de facto, o Grupo Parlamentar do Chega é crítico ao organismo Conselho da Ação Climática. Naturalmente, não é crítico dos membros e dos nomes que foram indicados. Aliás, acho que, pelo menos na intervenção, tentámos demonstrar o apreço pelo currículo vasto que tem e reconhecemos o trabalho desempenhado nas áreas e desejamos votos de sucesso para o desempenho, na garantia de que tudo faremos para cooperar com este organismo, mesmo considerando dispensável, algo que não é responsabilidade vossa, é nossa, aqui da Assembleia da República. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Já agora, pergunto também uma questão de deferência e de respeito. O Sr. Grupo Parlamentar do Partido Socialista também quer ter aqui algum ponto de ordem muito telegráfico para que todos fiquem com as mesmas oportunidades. Agradeço dar novamente a palavra, apenas reforçar que naturalmente defendemos uma questão também de coerência, não só os pressupostos da Lei de Bases do Clima, mas também a existência deste Conselho que julgamos será importantíssimo, não só pelo trabalho, como aliás foi dito pelo engenheiro Luís Ramos, em relação aos trabalhos que já terá pela frente, nomeadamente a Conta Geral do Estado, etc., mas os possíveis desenvolvimentos que eventualmente também teremos aqui nesta Comissão de Ambiente e que certamente necessitaremos de apoio, aconselhamento e parceiros diversos, portanto, e desejar os melhores sucessos para o vosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, creio que podemos dar por terminadas as nossas audições. Agradeço o trabalho de todos os Srs. Deputados. Um cumprimento especial para o Sr. Deputado Alberto Machado, que nos acompanhou à distância por terras de Trás-os-Montes, e naturalmente resta-me agradecer
aqui ao nosso Presidente e Vice-Presidente a sua disponibilidade e terminar desejando, não só em nome pessoal, mas em nome de todos os membros desta Comissão, um bom trabalho. O vosso sucesso será, com certeza, o sucesso também desta Comissão. Muito obrigado.